coisas. Verso 2. Então Estevão respondeu: irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-se à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. Dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais, e não lhe deu nela herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria em possessão, e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho, pois Deus disse que a sua descendência seria peregrina em terra estranha, e que a escravizariam e maltratariam por 400 anos. Mas eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus, e depois disso sairão e me servirão nesse lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão. Assim então gerou Abraão a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque gerou a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. Os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele, e o livrou de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então uma fome a todo o Egito e Canaã, e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais pela primeira vez. E na segunda vez deu-se a José a conhecer a seus irmãos e a sua linhagem, e tornou manifesta a Faraó. Então José mandou chamar a seu pai Jacó e a toda a sua parentela, 75 almas. Jacó, pois, desceu ao Egito, onde morreu ele e nossos pais, e foram transportados para Siquém, e depositados na sepultura que Abraão comprara por certo preço em prata aos filhos de Amor, em Siquém. Verso 17. Enquanto se aproximava o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo crescia e se multiplicava no Egito, até que se levantou ali outro rei que não tinha conhecido José, usando esse de astúcia contra a nossa raça, maltratou a nossos pais ao ponto de fazê-lo enjeitar seus filhos para que não vivessem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. Sendo ele enjeitado, a filha de Faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. Assim Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Ora, quando ele completou 40 anos, veio-lhe ao coração visitar seus irmãos, os filhos de Israel, e vendo um deles sofrer injustamente, defendeu-o e vingou o oprimido, matando o egípcio. Cuidava que seus irmãos entenderiam que por mão de Deus lhes havia de dar a liberdade, mas eles não entenderam. No dia seguinte apareceu-lhes quando brigavam e quis levá-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que vos maltratais um ao outro? Mas o que fazia injustiça ao seu próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu Senhor e juiz sobre nós? Acaso queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? A esta palavra fugiu Moisés e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E passado mais 40 anos, apareceu-lhe um anjo no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés, vendo isso, admirou-se da visão, e aproximando-se ele para observar, soou a voz do Senhor: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. E Moisés ficou trêmulo e não ousava olhar. Disse-lhe então o Senhor: tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito a aflição do meu povo no Egito, ouvi os seus gemidos e desci para livrá-lo. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. Verso 35. A este Moisés que lhes havia repelido, dizendo: quem te constituiu Senhor e juiz? A este enviou Deus como Senhor e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este quem os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é o Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará entre vossos irmãos um profeta como eu.
Este é o que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu palavras de vida para vô-las dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seus corações voltaram ao Egito, dizendo a Arão: faça-nos deuses que vão adiante de nós, porque é esse Moisés que nos tirou da terra do Egito. Não sabemos o que lhe aconteceu. Fizeram, pois, naqueles dias o bezerro, e ofereceram sacrifício ao ídolo, e se alegravam nas obras de suas mãos. Mas Deus se afastou, e os abandonou ao culto das hostes do céu, como está escrito no livro dos profetas: porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios por 40 anos no deserto, ó casa de Israel? Antes carregastes o tabernáculo de Moloque, e a estrela do deus Renfã, figuras que vós fizestes para adorá-las. Desterrar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Verso 44. Entre os nossos pais, no deserto, estava o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, tendo por sua vez recebido, o levaram sob a direção de Josué, quando entraram na posse da terra das nações, que Deus expulsou da presença dos nossos pais, até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus, e pediu que lhe fosse dado achar habitação para o Deus de Jacó. Entretanto foi Salomão que lhe edificou uma casa. Mas o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual o lugar do meu repouso? Verso 50. Não fez porventura a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeste os vossos pais, assim também vós. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que dantes anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não aguardastes. Ouvindo eles isso, enfureciam-se em seus corações, e rangiam os dentes contra Estevão. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nos céus, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos, e arremeteram unânimes contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um mancebo chamado Saulo. Apedrejavam, pois, a Estevão, que orando dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, amado e bendito Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Primeiramente pelo privilégio que temos de ter as Escrituras nas nossas mãos e ler a palavra do Senhor livremente num culto público. Obrigado por termos ainda esse privilégio. Queremos pedir também que o Senhor ilumine o texto que acabamos de ler, e que as verdades retratadas por Lucas nesses 2 capítulos possam não somente penetrar em nossos corações, mas nos confrontar de forma veemente, e mais, Senhor, possa nos levar a desejar aplicá-las na nossa vida. É a oração que fazemos em Jesus nosso Senhor. Amém e amém. Você pode se sentar. Querido irmão, Lucas, o escritor do livro de Atos, depois de narrar como a igreja resolveu o problema da murmuração entre as viúvas dos helenistas e hebreus, mediante a escolha de 7 homens cheios do Espírito Santo, e nós vimos isso na semana passada, ele dedica um capítulo inteiro à vida de um destes homens em especial. Na verdade,
ele foca numa pessoa, num indivíduo de nome Estevão. Na verdade, as Escrituras não nos falam muita coisa a respeito dele. Nós não sabemos nada sobre sua família, não sabemos a sua idade, não sabemos se ele era um homem de posses, financeiramente falando, ou se ele não possuía recursos. Na verdade, as Escrituras não nos trazem muitos relatos a respeito de sua vida pregressa e nem tampouco daquilo que ele era ou representava. Contudo, aquilo que sabemos, ou aquilo que Lucas nos traz, é mais do que suficiente para que entendamos o quão especial fora esse homem de Deus. E eu gostaria, inicialmente, de modo introdutório, falar um pouco da vida desse homem de Deus e tratar especificamente de algumas de suas virtudes. O texto é riquíssimo. O texto nos mostra virtudes significativas desse grande homem de Deus, mas eu gostaria de me atentar a algumas delas. Se não, vejamos. Primeiro, as Escrituras nos dizem que Estevão era ou fora um homem cheio da graça. Essa é a primeira, ou uma das primeiras afirmações que Lucas traz a respeito desse homem. Portanto, alguém que tinha tido uma experiência de novo nascimento, alguém que tinha sido regenerado pelo Espírito Santo, alguém que tinha encontrado em Cristo sua graça, a graça a qual veio sobre sua vida e o metamorfoseou de forma substancial e significativa, fazendo com que ele transbordasse pelos poros da alma, graça e graça de Deus. Em segundo lugar, o texto também diz, ou também nos mostra, uma virtude fantástica nesse homem de nome Estevão. Diz o texto bíblico, e nós lemos isso, que além de ser cheio da graça, ele era cheio do Espírito Santo. E vale a pena a gente abrir um parêntese aqui, para afirmar ou reafirmar aquilo que tenho falado na exposição de Atos. Todas as vezes que aparece a palavra ou a expressão que alguém, que a igreja ou uma pessoa era cheia do Espírito Santo, isso implicava imediatamente numa pessoa ou na igreja que pregava o Evangelho. Foi assim em Atos capítulo 2, uma igreja cheia do Espírito Santo que pregava o Evangelho. Atos capítulo 4, uma igreja cheia do Espírito Santo que também pregava o Evangelho. Atos capítulo 6 e Atos capítulo 5, uma igreja que anunciava, que proclamava as verdades, as inequívocas verdades do reino de Deus, porque era cheia do Espírito Santo. E o que o texto está dizendo aqui é que Estevão também era cheio do Espírito Santo, por isso ele prega. Há um desejo lucano aqui de relacionar a plenitude ou alguém de ser cheio do Espírito Santo com o testemunho do Evangelho, o que desconstrói, de certa forma, o conceito de que uma pessoa cheia do Espírito Santo tem experiências empíricas, místicas, míticas, e que fazem com que ela, de forma ensimesmada, manifeste uma efusão da parte de Deus em suas vidas. Quando, na verdade, o transbordar do Espírito Santo, do ponto de vista das Escrituras, leva o sujeito para fora, para que ele pregue, anuncie e proclame as boas novas da salvação eterna. Em terceiro lugar, o texto também diz que, além de ser cheio de graça e cheio do Espírito Santo, esse homem era cheio do poder. Interessante que as Escrituras nos dizem que muitos sinais e prodígios eram feitos através de Estevão. E pela primeira vez a gente vai ver no livro de Atos, milagres acontecendo através de outras pessoas que não necessariamente fossem os apóstolos. Até então a gente vai ver e perceber que milagres aconteciam e sinais estupendos aconteciam por intermédio dos apóstolos. Mas agora a gente vê alguém que não fazia parte do colégio apostólico e que não compunha essa equipe especial, mas que cheio do Espírito Santo fazia sinais em nome do Senhor e cheio do poder fazia com que pessoas, mediante a ação do Deus Todo-Poderoso, fossem curadas de suas enfermidades. Não somente isso, em quarto lugar, as Escrituras nos mostram que Estevão era cheio de sabedoria. A palavra, quando por ele anunciada e proclamada, desconstruía conceitos, sofismas, desconstruía pressupostos estabelecidos pelas pessoas, levando aqueles que o ouviam pregar, aqueles que o ouviam anunciar o Evangelho, a ficarem calados, quietos, mudos, sem saber como replicar e como responder. E diz também que ele era um conhecedor das Escrituras, porque se você for observar
o texto, Estevão faz uma exposição riquíssima, absolutamente profícua das Escrituras, o que nos leva ao entendimento de que esse homem, como dizia Jonathan Edwards, era um homem que tinha fogo no coração e luz na mente, ou seja, ele era alguém que transbordava de conhecimento, de sabedoria, mas ao mesmo tempo, ele agia poderosamente no nome e através do nome do Senhor, com poder, com ação poderosa na vida daqueles que com ele se relacionavam. Era cheio de poder, mas era cheio de sabedoria, era cheio do Espírito Santo, mas conhecedor profundo das Escrituras. Em sexto lugar, ou sexta virtude de Estevão, Estevão fora um homem corajoso, e ele não temia dizer a verdade, mesmo sabendo que ela poderia lhe levar à morte. É interessante demais você perceber que a homilia, a prédica desse homem, era uma prédica fundamentada nas Escrituras, e a aplicação dele, ou a aplicação feita da mensagem, fora uma aplicação dura, severa. Ele agia com severidade na aplicação, ou ele agiu com severidade na aplicação, sabendo que isso poderia levá-lo inclusive à morte. Mas alguém cheio de graça, cheio do Espírito Santo, cheio de poder e de sabedoria, e que conhecia as Escrituras, estava disposto a dizer a verdade, e absorto em coragem, não temia a morte. Sétimo lugar, o texto vai nos mostrar que Estevão era um homem de vida irrepreensível, e a gente entende que ele era de vida irrepreensível pelo fato de que os seus acusadores tiveram que forjar falsas testemunhas. Repare, observe, não há nada que se dizer quanto ao caráter desse homem, não há nada do que se dizer quanto às suas ações. Este homem foi alguém responsável, ou estava sendo responsável, para resolver os problemas de necessidade das viúvas hebreias e helenistas. Ele era alguém que estava lidando com recursos, mas não há nenhum tipo de possibilidade palpável, tangível, de que esse indivíduo colocasse a mão no bolso, tirando dinheiro que não lhe pertencia para enriquecimento próprio. Nem tampouco você percebe em Estevão nada no seu caráter que o pudesse desabonar, fazendo com que testemunhas falsas tivessem que ser levantadas para acusá-lo. Um homem de vida irrepreensível, um homem, em oitavo lugar, cujas palavras eram irresistíveis. Quando ele pregava, as pessoas não resistiam à sabedoria e o espírito por qual ele falava. Um homem cheio de fé, cheio de graça. Estevão era a boca de Deus. Cada palavra que saía de sua boca tinha o peso de 1 tonelada. Seus inimigos podiam discordar dele, mas jamais refutá-lo. Ele tinha luz na mente e fogo no coração. Nona característica, ou nona virtude de Estevão: ele fora um homem que amava mais a Deus do que a sua própria vida. E isso fica claro no texto. Para ele importava obedecer a Deus, amar a Deus, servir a Deus, mesmo que isso pudesse trazer consequências funestas, como de fato trouxe, ou como de fato ele experimentou, a morte. O amor que ele tinha por Deus era maior do que qualquer coisa. Um homem que amava a Deus e que servia a Deus e que vivia para a glória de Deus. E por fim, 10ª característica e virtude de Estevão: ele era um homem misericordioso e capaz, mesmo diante da morte, de perdoar os seus algozes. Porque o texto diz que ele é levado para fora dos muros de Jerusalém. A gente vai tratar disso um pouquinho mais lá na frente. Ele é apedrejado, e em meio ao apedrejamento ele diz: Senhor, não imputes a eles esse pecado. Um homem misericordioso, cheio de compaixão e capaz de impetrar perdão. Agora, aqueles que nutriam ódio pela vida deste homem, pela sua pregação, precisavam acusá-lo de alguma coisa. E como eu disse, ele tinha um caráter ilibado. Não havia possibilidade palpável e tangível de descobrir alguma coisa que porventura ele tinha cometido de errado.
E em virtude disso resolveram mentir. E interessante que Estevão recebeu as mesmas acusações caluniosas que o Senhor tinha recebido em virtude da sua prisão e crucificação. Jesus, por exemplo, foi acusado de querer destruir o templo, e eles acusam Estevão disso. Acusam Estevão dizendo o seguinte: olha, nós temos ouvido ele dizer que esse Jesus, o Nazareno, há de destruir esse lugar. Isso mexe com as emoções do Sinédrio, que tinham o templo como um lugar absolutamente sacro, sagrado, e acusam Estevão de conspirata, quase que de uma parcimônia com o Império Romano. Segundo lugar, acusa Estevão de mudar os costumes que Moisés os tinha transmitido. E quando essa acusação é feita diante do Sinédrio, abre-se espaço para a defesa de Estevão. Esse homem cheio do Espírito Santo, cheio da graça, cheio do poder, cheio de sabedoria, abre a boca. E ele começa a sua defesa com voz clara, firme e penetrante, com provas e argumentos convincentes. Eu digo mais, ele começa a sua prédica de forma absolutamente respeitosa. Ele estava se dirigindo aos anciãos de Israel, ele se dirigia ao Sinédrio, aqueles que, do ponto de vista da lei, eram os mais maduros, os mais experientes, e ele se dirige a eles dizendo o seguinte: irmãos e pais, você não percebe em Estevão despeito para com os mais velhos, você não percebe em Estevão um tratamento de soberba, de arrogância, de prepotência, ainda que ele fosse alguém que conhecesse as Escrituras, ainda que ele fosse alguém que conhecesse a Bíblia, a palavra de Deus, de uma forma absolutamente profunda e rica, mas você não vê isso. Ele começa o seu discurso de forma respeitosa, faz com voz clara, firme, penetrante, e traz provas e argumentos convincentes, a ponto de deixar a assembleia absorta. A gente não sabe quantos anos ele tinha. Alguns chegam a advogar que ele era um jovem. Eu particularmente tenho dificuldade de acreditar que Estevão tinha menos do que 30 anos de idade. Eu entendo que ele deveria ter um pouco mais do que isso, possivelmente. As Escrituras não nos dizem isso. Ele abre a boca, e aqueles que ouvem a sua prédica ficam embasbacados. Porque se você for olhar do ponto de vista teológico, Estevão trata desde o chamado de Abraão até o templo com profundidade bíblica e arrazoando de uma forma plena, respeitosa, rica e profícua. E faz com que a assembleia, de certa forma, fosse tomada por perplexidade. Estevão, em sua defesa, mostrou o completo conhecimento da história de Israel. Em sua pregação, ele fala sobre o período patriarcal, ele fala sobre os dias de Moisés, do chamado de Moisés, da forma que Moisés foi conduzido à experiência com o Senhor em meio à sarça que ardia, o período de peregrinação no deserto, sobre o tabernáculo e também sobre o templo. Estevão, em seu sermão, repetiu as palavras de Moisés, que predizia o Messias. Ele disse: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, e a ele ouvireis. E ele faz aqui a mesma coisa que Pedro até então tinha feito. Os sermões petrinos, todos eles eram fundamentados em episódios do Antigo Testamento, e Pedro usa os textos do Antigo Testamento para apontar para Cristo. E aqui Estevão está fazendo a mesma coisa, porque o que Estevão queria era apontar para Cristo, anunciar Cristo, proclamar Cristo. Então ele pega das passagens veterotestamentárias e usa elas como base para a anunciação da sua pregação. Ele também patenteou sua própria lealdade para com Deus, como também com a fé a qual ele cria, e mostrou que a lei não fora capaz de salvar Israel da idolatria, porque ele trata claramente do bezerro de ouro construído por parte dos judeus.
Mostrou também que as primeiras e grandes revelações de Deus, e ele faz isso para contrapor-se à ideia magnânima de que o templo era o lugar onde Deus falava. As grandes revelações de Deus ocorreram em terras estranhas. Ele menciona o Arã, o Egito e o Sinai. O que com certeza deixou o Sinédrio enlouquecido. Agora, como eu disse, se Estevão tivesse feito a prédica, tratando dos relatos históricos, sem aplicar aquilo que ele de fato falou, ele poderia sair do Sinédrio ovacionado e desconstruir completamente as acusações que lhe eram feitas ou que lhes foram feitas. Mas não foi isso que ele fez. Ele aplica o texto e ele confronta o Sinédrio em seus pecados e seus delitos e suas iniquidades, e ele leva os homens a olharem para Jesus como Messias. Quais foram as consequências disso? Pelo menos 3 nós vemos. Primeiro, o enfurecimento e o ranger de dentes por parte dos componentes do Sinédrio. Essa palavra, ranger de dentes, significa, no original, grunhir. Era um grunhido. O ódio que aqueles homens tiveram a respeito, ou quanto à mensagem, levaram eles muito mais do que o ato de bruxismo. Levaram eles muito mais do que a ranger dentes em virtude de um aborrecimento ou de um problema emocional. Fez com que, como animais, eles grunhissem. Segundo lugar, diz que eles gritaram com grande voz e taparam os ouvidos. Taparam os ouvidos porque talvez não quisessem ouvir mais aquilo que Estevão dizia. E obcecados por sua ira, foram em direção a ele, seguraram, levaram para fora da cidade, talvez o desnudaram e o apedrejaram. E as testemunhas viram aquilo, dentre eles um jovem, um mancebo, de nome Saulo. Permita-me falar de 4 consequências da morte de Estevão. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Atos capítulo 8, a partir do verso 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 4. Olha o que diz a palavra. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Há 4 consequências aqui da morte desse homem. A primeira delas é que foi desencadeada uma grande perseguição. Observe, até então a igreja sofria uma singela ameaça. Os apóstolos sofreram uma pequena repulsa por parte dos sacerdotes e dos membros do Sinédrio, que tinham dito a eles que eles estavam proibidos de pregar no nome de Jesus. O que aconteceu antes do capítulo 5 é que Pedro e João e os outros levaram uma sova, mas nada além disso. Todavia, agora com a morte de Estevão, o que acontece é que há uma grande perseguição, e o texto é claro em dizer que a perseguição veio contra a igreja, e todos, observe o que o texto diz, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Nós não sabemos quantos crentes deveriam ter aqui, talvez entre 20 a 30 mil,
nessa região de Jerusalém, Betfagé, Betsaida, outros lugares próximos, ali como Betânia ou outras localidades, talvez 20 mil naquele miolinho, naquela região ali. E por causa da morte de Estevão, todos tiveram que abandonar suas casas. O que significa dizer que perderam seus bens, perderam sua segurança, perderam sua liberdade, e foram para a Judéia e Samaria, cumprindo Atos capítulo 1, verso 8, que diz que esse evangelho deveria ser pregado em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que a gente percebe é que o Deus soberano, Ele rege a história. O Deus soberano, Ele controla a história, e Ele é capaz até mesmo de usar o diabo para fazer com que os seus planos se concretizem na vida dos homens. É Ele quem permite com que Estevão morra, e é Ele que permite com que a morte de Estevão tire a igreja da situação cômoda que ela estava, levando para a Judéia e Samaria para pregar o evangelho. Segundo lugar, ou segunda consequência da morte de Estevão, houve um grande pranto. Observe a palavra usada aqui por Lucas, grande. Não foi um pequeno choro, mas esse homem era um homem querido, era um homem íntegro, honesto, era um homem cheio do Espírito Santo, e quando ele morre, a tristeza, a dor, e essa palavra de Lucas traz sobre as nossas vidas equilíbrio, entendimento do Evangelho, que o Evangelho não nos aponta para uma perspectiva somente de triunfos, mas também de momentos onde há luta, dor e pranto, e que precisa ser vivido de forma intensa, por parte do povo, e por parte daqueles que servem e seguem ao Senhor. Terceiro lugar, ou terceira consequência, é que a morte de Estevão também produziu grande alegria. Alegria porque o Evangelho chegou em Samaria, e é isso que nós vamos tratar, se o Senhor assim permitir, na semana que vem, salvando pecadores. Em quarto lugar, a morte de Estevão proporcionou com que o Evangelho, a pregação do Evangelho, se espalhasse e se chegasse a outros lugares. Na verdade, o que aconteceu foi que a igreja saiu daquela situação cômoda, se reuniu no pórtico de Salomão e ouviu os apóstolos pregando, muitos sinais e prodígios eram feitos, a igreja assistia os mais pobres, tudo caminhava, se multiplicava o número de discípulos com muita facilidade, havia uma presença doce, santa naquele local, e se pudessem eles permaneceriam ali para sempre. Mas às vezes Deus permite ou decreta crises ou problemas que é para a gente saia da nossa situação comodista ou de acomodação e entenda que fomos chamados com um propósito único e exclusivo de pregar o Evangelho. Amados e queridos irmãos, o texto que nós lemos tem algumas aplicações que precisam ser observadas, vivenciadas e trazidas à nossa realidade. E eu gostaria de fazer algumas delas, ou algumas aplicações. Se não, vejamos. Primeiro, o que esse episódio está a nos mostrar é que nós fomos e somos chamados a pregar a verdade. Doê-la a quem doê-la, ainda que isso gere e proporcione perseguição. Portas Abertas trouxe um número, o Ministério Portas Abertas, Open Doors, que é um ministério respeitadíssimo, de apoio à igreja sofredora no mundo, trouxe o relato no final do ano passado, em 2019, que nós temos cerca de 260 milhões de crentes sendo perseguidos no mundo. Eu não sei se esse número te impressiona. Vivemos no Ocidente, e ainda vivemos em paz, mas eu entendo que o cenário está sendo montado e começa a ser montado para que experimentemos no Ocidente perseguição, e não vai demorar muito.
Quando a gente olha para aquilo que começa a acontecer em alguns lugares, como por exemplo nos Estados Unidos, ontem em Portland, em Oregon, um grupo de pessoas publicamente pegaram Bíblias e queimaram em frente ao Tribunal de Justiça. Hoje eu recebi um vídeo mostrando o caos e a destruição daquela região. Impressionante. É impressionante a perseguição que se tem ao Evangelho na África, como no Sudão do Norte, em que os crentes precisaram sair de lá. A perseguição que você vê hoje no Iraque. Uma reportagem foi trazida de que do jeito que a coisa anda, em pouco tempo não existirão mais crentes no Iraque por causa da perseguição. A perseguição que o Evangelho sofre aqui na Venezuela, na Colômbia, no México. Mas a gente no Brasil ainda brinca de poliana, faz o jogo do contente, e se preocupa com as nossas necessidades, com as nossas questões, com os nossos problemas, e esquece de forma absolutamente clara que fomos chamados a pregar a verdade, que quando pregamos a verdade, a perseguição. Jesus disse isso. Jesus disse que por causa do nome dele, nós seríamos odiados. Estevão tinha a opção de ser politicamente correto. Como eu disse, aquela parte do sermão em que ele faz esse release, e que ele trata da história, ele poderia sair dali com os tapinhas nas costas por parte do sinédrio, dizendo o seguinte: o que estão dizendo sobre você não é verdade, você é bom amigo e bom camarada. Mas ele pregou a verdade. E pregar a verdade significa não ser politicamente correto. Pregar a verdade faz com que nós enfrentemos oposição. Segundo lugar, Estevão nos ensina que fomos e somos chamados a amar a Deus acima de tudo, mesmo em detrimento à morte. Eis aqui um homem que amava a Deus acima de tudo. Um homem que nos confronta com sua vida, com seu exemplo. Hoje, o que a gente vê, ou o que a gente observa, na verdade, são pessoas amando muito mais as coisas do que Deus, ou amando muito mais cônjuges, maridos, esposas, filhos, do que o próprio Deus, amando muito mais uma vida tranquila e regrada do que Deus. Somos chamados a amar a Deus acima de tudo. Terceiro lugar, Estevão nos ensina que Deus tem os seus caminhos, e que Ele usa o mal dos homens para a glória do seu nome. O reformador alemão Martinho Lutero costumava dizer que o diabo é o diabo de Deus, ele faz o que Deus quer. É como se ele tivesse o diabo numa coleira e dissesse a um animal, a um cachorro: ataque, e ele ataca. Deus não é surpreendido. Deus controla e rege todas as coisas, e soberanamente Ele transforma mal em bem. Soberanamente Ele usa homens maus para que homens bons às vezes sejam impactados por dor, a fim de que a consequência disso seja a salvação de milhares e milhares de perdidos. Quarto lugar, Estevão nos mostra que uma pessoa cheia do Espírito Santo tem algumas características. Se não, vejamos. A primeira delas, ela vai pregar o Evangelho com intrepidez. Não tem outra coisa. Ela prega, ela anuncia, ela proclama. O entendimento e o conhecimento da beleza de Cristo, do que Ele fez em nosso estado de miséria, de depravação total, nos resgatando e nos dando vida e abundância, faz com que nós não tenhamos outra coisa a anunciar, a não ser esse Evangelho da salvação eterna.
segundo lugar, uma pessoa cheia do Espírito Santo como Estevão, é alguém que ninguém tem nada a dizer sobre o seu caráter e comportamento. Eu vejo às vezes as pessoas dizendo, fulano é cheio do Espírito Santo, na igreja ele é gentil, afável, amável, mas em casa bate na esposa. Ele na igreja conjuga o evangeliquez com propriedade, grita, louva, entoa expressões e jargões, comumente aos evangélicos, varão, varoa, aleluia, vaso e tantas outras mais. Canta que é uma beleza, mas no trabalho canta a mulher do próximo. Homens cheios do Espírito Santo, são homens cujo caráter e o comportamento são transformados. Terceiro lugar, uma pessoa cheia do Espírito Santo, prega o Evangelho com respeito e com firmeza. Não desrespeita aqueles que estão a ouvir, mas não deixa ou não chega a ser também politicamente correto. Prega com autoridade, com intrepidez, de forma respeitosa, mas também de modo firme. E em quarto e último lugar, uma pessoa cheia do Espírito Santo está disposta a perdoar seus algozes e feitores. E aqui eu queria dedicar um pouquinho de tempo antes de encerrarmos essa mensagem. Estevão termina a sua prédica, os homens começam a gritar, tapam seus ouvidos, grunhindo, seguram ele em seu braço ou em seus braços e levam-o para fora dos muros de Jerusalém, arrancam parte talvez das suas vestes e começam ali a apedrejar. Talvez a primeira pedra veio sobre sua cabeça, promovendo um tipo de traumatismo craniano. Talvez ele tenha recebido uma enxurrada de pedras em seu tronco. E ele fala: eis que eu vejo o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E ali, ele faz uma última oração antes da morte: Senhor, não lhes imputes este pecado. Somente um homem cheio do Espírito Santo é capaz de perdoar um ato deste nível. O que me faz fazer a você a seguinte pergunta: como você tem lidado com os seus ofensores? Como você tem lidado com aquela que te fez mal? Com aquele ou com aquela que talvez tenha destruído sua vida, seus sonhos, seus projetos? Será que você tem sido tomado pela teologia sabor de mel? Será que você tem sido uma pessoa blasfema, que amaldiçoa aqueles que te feriram? Ou será que você tem orado ao Senhor, não impute a ele ou a ela esse pecado? O segredo de Estevão era que os olhos dele estavam em Cristo. E quando os nossos olhos estão em Cristo, tudo se torna diferente na vida da gente.
Eu acredito que essa narrativa de Lucas, que escreveu esse texto inspirado pelo Espírito Santo, sobre a vida de um homem que não fazia parte dos 12, seja uma sacada brilhante. Vou dizer a você por quê. Porque uma coisa, na mente finita da gente, é a gente achar que os apóstolos eram pessoas especiais. E a gente tem essa tendência. A gente acha que os pastores são pessoas especiais, que a oração do pastor é mais ungida. A gente acha que os apóstolos eram quase que supermans. Mas aqui não está tratando de Pedro, nem de João. Está falando de um homem simples, do povo, cheio do Espírito Santo, e usando a história desse homem como modelo, para dizer que eu e você, pessoas comuns, podemos também viver a vida cristã de forma diferenciada. O que põe em xeque aquela coisa, isso é para fulano, isso é para ciclano, perdoar é para esse indivíduo que é conhecedor das Escrituras, é para esse apóstolo. Não. Perdoar é para gente simples como Estevão, como eu, como você, que foi salvo e salva por Cristo, e que olha para o céu e vê Jesus, e que é capaz de fazer uma oração de misericórdia por aqueles que ofenderam. Às vezes as nossas orações são imprecatórias, às vezes as nossas orações são orações, ó Deus, pesa a mão sobre o miserável, ó Deus, pesa a mão sobre a infeliz, ó Deus, não permite isso. Eis aqui um homem que estava à beira da morte, mas que, como Jesus disse, não imputes pecado a essa turba, a esses homens. E diz a palavra que após isso, Estevão morreu. E Lucas relata que havia um jovem, um mancebo, um homem, de nome Saulo, que estava vendo aquilo, que consentiu com aquilo, e que possivelmente ficou com aquela cena martelando a sua cabeça, e que quando chegou o momento em que o Senhor se encontrou com ele na estrada de Damasco, foi profundamente regenerado e transformado. O sangue de Estevão não serviu somente, meus amados e queridos irmãos, para que o evangelho chegasse à Judeia e Samaria. O sangue de Estevão serviu também como testemunha, para que mais tarde, mediante a graça do Senhor, o homem mais importante do cristianismo, depois do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pudesse ter uma experiência profunda de redenção, e fosse usado para a glória de Deus. Testemunhos simples, de perdão, faz com que os Saulos da vida olhem para a gente e vejam a gente de forma diferente. E você? Eu não consigo perdoar, eu não perdoo. É porque você não está cheio do Espírito Santo. Porque perdão não é um sentimento, é uma decisão,
E quando nós fazemos isso, absortos por essa graça maravilhosa, a força de Deus vem nas nossas fraquezas e nos ajuda de forma poderosa, a mesmo diante da morte, a rogar a Deus misericórdia àqueles que nos ofenderam. Que o Senhor abençoe a sua palavra e que ela possa produzir mudança nos nossos corações. Vamos colocar de pé e vamos orar.